O ser humano vai fazer com Marte, assim como a Lua, primeiro indo apenas pisar, para no futuro construir uma base, ou já vai para construir direto? Não vai para construir direto. Não dá, entendeu? Você primeiro tem que ir. Porque como que o ser humano vai se acostumar com Marte, entendeu? Será que... Porque tudo tem um lance da radiação, já é uma outra coisa. Como que o ser humano vai chegar lá? Como que vai ser? Pousar com o ser humano? Como que é? Entendeu? Então, assim, muito pequeno. Não são pequenos, não, tá? Vou falar pequenos aqui, só para reduzir o problema. São muitos pequenos probleminhas desses que, na hora que você somar tudo, é um problemaço. Então, assim, não tem como. Primeiro, a gente sempre vai com vamos descer, vamos voltar e vamos ver como que é e tal. Aliás, existe uma outra ideia, que agora que eu lembrei aqui. Coloca aí, Mulambo, no negócio. Coloca assim, ó. Lockheed, escreve assim, ó, L-O-C-K-H, tudo junto, H-E-E-D, Lockheed Mars Station. Coloca assim. Station. Boa. Então tá aí, ó. Pode pegar aí, ó, Lockheed aqui, ó, Mars Camp. A segunda. Existe uma empresa americana muito famosa, quem gosta de avião vai conhecer essa empresa, que é a chamada... Deixa eu ver se aqui vai ter uma figura. Pode descendo aí. Aí, beleza. Pode deixar isso aqui. Que é a chamada Lockheed Martin, tá? Essa empresa, ela tem uma ideia de mandar o ser humano para Marte. Só que olha que a ideia dela como é legal pra caramba. A ideia dela é o seguinte, você não vai ficar lá, pisar em Marte. Você vai para uma estação espacial que vai ficar orbitando Marte e dali você desce, vai para Marte, desce, né? Só pro sentido de falar. Desce, vai para Marte e volta para a estação. Vai para Marte e volta para a estação. Então, o ser humano não viveria em solo marciano, ele viveria numa estação igual a ISS. E aí, qual que é a vantagem disso? Pô, viver numa estação a gente já sabe viver. Então, já tá bem melhor a situação. Pô, sair da estação e descer em Marte e voltar é muito mais fácil do que você mandar uma missão daqui para lá e ela dar errado, por exemplo. Só tem uma chance, né? Então, a Lockheed tem isso, chama Base Camp Mars, tá? Vai dar certo? Vai vingar? Vai para frente? A gente não sabe isso aqui. Se não me engano, essa ideia deles é de 2014. E, ó, nesse documento aqui, que deve ser antigo, eles estão aqui colocando para 2028 fazer algo parecido. Então, vamos ver. E também, basicamente, é o que eles querem fazer na Lua, né? Exatamente. Baseado aí na exploração da Artemis. Que a Artemis vai ter a Gateway, orbitando a Lua, você vai até a Gateway, da Gateway você vai para a Lua e volta. Que é uma maneira muito interessante você fazer isso. Mas isso também pelo fato da ISS, né? O ser humano sabe viver. Numa estação espacial, a gente sabe viver já. Mas só da gente pensar da dificuldade que é, mesmo eles passando, sei lá, 6 meses na ISS, quando voltam estragadinhos. Imagina na Lua. Exatamente, vai ser complicado. Eu estava pensando aqui, essa questão de ir para Marte, de levar o ser humano para Marte, a missão de recolha de amostras, eu acredito que já seja um teste para isso, porque, querendo ou não, entre aspas, foguete, né, vai ter que decolar de Marte. Então, isso acaba sendo um teste para... sim. Que a gente sabe que a gente consegue ir para lá, mas a gente consegue sair de lá? Né? Isso aí. Isso é verdade. A Mars Sample Return é uma missão que vai trazer, daqui a pouco a gente fala dela, vai trazer amostras de Marte e vai tudo, na verdade é isso, né? Tudo é um pequeno teste para o dia que o ser humano resolver ir para Marte, né? Vai usar um pouquinho de cada coisinha dessa. É isso mesmo. Rean mandou 5. Boa noite, Serjão e Ned. Vocês são demais. Serjão, é mais fácil você ir para Marte ou o Palmeiras ganhar o Mundial? E eu para Marte, tranquilo, cara. Isso aí do Palmeiras Mundial não vai existir nunca, cara. Nunca. Jamais serão, né, Mulambo? Jamais. Jeanderson Souza mandou 2. Pode-se cultivar algum alimento naturalmente lá? Cara, assim, jogar lá na terra lá e ele nascer, não, pelo fato de que, primeiro, o solo, né, não é bom para isso, e outro grande problema, né? Todo mundo já viu Perdido em Marte? Marte é muito frio.
Então, assim, é muito complicado. Agora, em estufa, talvez. Aqui na Terra tem um experimento, tem até vídeo lá no Space Today, tá? Há muitos anos atrás, na verdade, eu fiz esse vídeo, que um pessoal conseguiu fazer um tipo lá de leguminosa, eu não lembro qual que é, não sei se é batata, beterraba, era alguma dessas aí, crescer em estufa, logicamente, mas usando um solo que imita o solo marciano. Ou seja, o cara foi no laboratório, criou um solo com as mesmas características do solo marciano, colocou ali sementinha e ela brotou numa estufa bonitinho. Então, assim, de acordo com esse experimento, aparentemente tem como, em estufa, só que o problema tem que ver como que o resultado disso depois, porque na Lua já fizeram esse teste aqui na Terra com o solo lunar e cresce uns negócios meio esquisito, entendeu? É como se crescesse alguma coisa, um mutante ali de uma planta, tá? E ela morre muito rapidamente. Então, tipo assim, nasceu, você tem que ir lá e comer na hora, porque se deixar um pouquinho já morre. Mas existem vários e vários estudos com relação a isso, tá? E Marte também tem estações, né? Sim, Marte tem estação do ano, dura um pouquinho mais que a da Terra, né? Mas tem sim. E você falando de perdido em Marte, tem também aquela questão da tempestade de areia, que aquilo ali acontece mesmo no planeta vermelho. Exatamente. Douglas Soares mandou 5. Salve. Meu filho, Miguel, de 7 anos, quer saber por que Marte é vermelho se lá é frio? Boa pergunta, cara. Ótima pergunta, né? Então, Miguel, e as cores, cara, que a gente vê, elas se devem a elementos químicos, tá? Então, são elementos químicos que fazem a cor. Na verdade, assim, Marte é vermelho aqui no nosso céu, mas Marte, perto de Marte, assim, se a gente chegasse perto de Marte, ele não é vermelho, tá? Ele é uma cor tipo de ferrugem que a gente fala, né? Ele é enferrujado, tá? É um planeta enferrujado. Mas por quê? Por conta dos elementos químicos que ele possui. Então, assim, ele tem uma atmosfera que é muito rarefeita, é muito fininha, não é igual a nossa, aonde tem 90 e blau lá, 80 tal. É uma grande quantidade, a maior parte absoluta de um elemento chamado dióxido de carbono. E no solo tem muito dióxido de carbono, dióxido de ferro também. Então, isso deixa o planeta com essa cor. Então, Miguel, para você aí, entenda o seguinte, toda cor que você vê, quando você olha para uma flor e vê ela vermelha, por que aquela flor é vermelha? Por conta dos elementos que estão ali e que emitem naquele comprimento de onda que a gente fala. A cor é isso, é uma característica da luz, beleza? Você olha para a grama, por que a grama é verde? Por conta do elemento que está ali e é emitido daquele jeito. Então, Marte é vermelho por conta disso. E a Terra azul, por conta de ter muito na atmosfera nossa oxigênio e nitrogênio. Então, isso deixa com essa coloração. Existem metais para exploração em Marte? Cara, existem metais, tá? No solo marciano você tem ali alumínio, tem um pouco de magnésio, tem tório, tem alguns elementos ali sim. Agora, tem que ver, assim, explorar isso aí chama-se utilização de recurso in situ. É uma coisa hoje que a NASA bate muito o pé. Por exemplo, nós vamos para a Lua, lá tem água. Então, a gente vai usar a água que tem na Lua. Vamos para Marte, já conseguimos produzir oxigênio com o aparelhinho lá. Então, nós vamos usar o oxigênio que tem lá. Isso é muito bom porque a gente não precisa colocar oxigênio numa nave para levar para lá. Menos peso, mais barato, mais fácil de ir. Beleza? Agora, tem que ver se a quantidade desses metais ela tornaria algo economicamente atrativo para ser explorado. Qual que é a dificuldade disso? Então, assim, não existe ainda um mapa, vamos dizer assim, de como que é a distribuição desses. A gente sabe que tem, mas a gente não sabe como que eles estão distribuídos e profundidade, nem nada disso, tá? Tem pergunta na plataforma. Opa, manda aí. Boa, galera. Vai lá, privilegie, né, a plataforma, porque isso vai estar ajudando a gente. Boa, e olha, Edgar Lindo aí tá ajudando a gente pra caramba. Valeu, Edgar Lindo. Também com o Com o nome desses, desse, cara. né? Lindo, super lindo.
Sérgio, é possível criar um campo magnético artificial em Marte? Boa pergunta, cara. Existe também umas ideias muito legais para isso. Qual que é a ideia? A ideia é de colocar ímãs gigantes. Então, você levaria um foguete para Marte. Orbitar Marte, a gente já sabe como que orbita. Então, vamos dizer que essa parte está dominada. Então, a gente levaria uma sonda espacial, colocaria um ímã, né, num lado de Marte, um outro ímã do outro lado, criaria ali o efeito ali do ímã, né, de polo magnético, e com isso você criaria o campo magnético artificial em Marte. Essa é uma das ideias que tem para isso, tá? Reativar o núcleo de Marte, isso é muito complicado, tá? Mexer com algo a nível de, igual o pessoal gosta de falar, né? Planeta, é muito difícil de acontecer. Então, essa aí de colocar esses ímãs flutuando aí é uma das melhores ideias que tem para criar um campo. Por quê? Porque naquela historinha da terraformação, a gente vai criar a atmosfera, né? Quando as algas ali começarem, só que a gente vai ter que pôr alguma coisa para proteger a atmosfera, porque senão a atmosfera vai embora com o vento solar de novo. Então, aí eles colocariam uns ímãs ali, gerariam esse proteção. Não seria nem um campo, né? Seria uma proteção magnética, vamos dizer, para a atmosfera perdurar, tá bom? Henrique Falchini mandou 5. Salve dupla. Tem uma bactéria E. coli utilizada para consumir CO2. Será que não seria perfeito em Marte? Sobreviveriam à radiação? Então, acho que existem já estudos dos astrobiólogos e tal, né? Com relação a isso, cara. Sim, é uma ideia deles ali na hora que eu li, porque eles falam só de coisa geral. Mas sim, tem essas bactérias que eles têm a ideia de levar algas, bactérias, justamente para fazer essa sintetização aí que eu falei dos elementos químicos. E eu acho que tem um pessoal que estuda a E. coli mesmo para poder usar ela nisso. Não sei se ela aguenta a radiação. Talvez a gente possa mandar alguma... Aí é muita doideira, né, cara? Mas a gente mutar uma aqui na Terra, olha o ser humano, que doido. E mandar um negócio mutado para lá. Aí vai que dá um chabu, né? Nessa mutação toda, na hora que você chega lá, tem a bactéria passando por baixo da terra. Já viram Duna? Então, isso aí. Como... Aliás, assistam Duna. Que é muito bom. Não é não, Bruno? Muito bom mesmo. Como terraformar Marte? Sou fã do podcast. Grande abraço. Então, passamos aqui já, né? Terraformar Marte, cara, tem isso aí. Tem várias ideias, mas basicamente você tem que seguir aquela receita lá. Entendeu? Você tem que ir primeiro, depois você começa criando, produzindo, né? Criando ali um tipo de atmosfera, deixando a atmosfera mais espessa, e aí com isso chove, e com a chuva você vai fazendo até crescer plantas e tal. A receita básica, né? Seria para terraformar qualquer coisa, seria essa, né? E depois destruir, né? Porque aí a gente vai lá e destrói tudo. Aí que vai ser legal. Porque aí, depois de terraformar, vai o resto do ser humano lá e destrói tudo que os outros fizeram. Aí vai ficar show de bola. Aí fica um bate-bola, né? A gente destrói a Terra, vai para Marte, aí depois a gente quer colonizar a Terra de novo e pronto, fica assim nessa. Vai. Greca, em relação à obtenção de oxigênio em Marte, o MOX se mostrou funcional. Exatamente, isso aí, a Greca tá manjando. Minha dúvida é se seria possível a produção de oxigênio através da quebra dos óxidos que existem em abundância no solo do planeta. Boa, Greca. Então, o MOXIE, o pessoal que fez o MOXIE fez pensando na atmosfera, mas já tem os estudos para usar o solo marciano, exatamente isso aí que você falou. Em vez de pegar a atmosfera, pegar o solo. Aí a gente teria que colocar uma planta de refino ou de produção, né? Tipo que tem numa mineração, por exemplo, e aí você começa a tirar o solo passa por todo um processo até você conseguir tirar o oxigênio dele. Existem já, eu acho que aqui na Terra já existem alguns protótipos fazendo isso para ver se funciona, e o próprio pessoal que fez o MOX já tinha falado disso também, viu? Excelente. Rafael Taylor, boa noite, Ned, boa noite, Sérgio, boa noite, cara. Boa noite. Já tem um briefing da missão de colonização de Marte da SpaceX? Não tem. Tá. Como é Lomas? Acho que é Elon Musk. Como o Elon Musk pretende enviar o ser humano para Marte sem antes ter uma base autossustentável no planeta?
Cara, aquele... É isso mesmo. É isso aí que eu sempre falo, né? Isou lá a favelinha do Elon Musk, né? Que o Elon Musk, nós vamos chegar lá, vai ter uma favelinha lá esperando a gente. O que eu... Vamos dizer assim... qual que é a ideia do Elon Musk, que ele já falou algumas vezes isso, tá? Primeiro vão missões de carga para Marte. Então, ele vai escolher um lugar lá e vai jogar lá as missões e as missões vão chegar com a carga. Com tudo que o ser humano depois vai precisar para montar suas primeiras bases. Então, ele leva uma missão, joga toda a carga lá, depois, num determinado momento, leva o ser humano, pousa no mesmo lugar que pousou as cargas, espera, né, que não tenha tempestade de areia nem nada para cobrir tudo que ele jogou. E aí o ser humano que chegar lá, vai chegar lá bem, porque de acordo com o vídeo dele, o cara viajou 1 ano, mas ele desce, cara. Pô, desfilando, né? Desfilando e mais pô, melhor do que eu ando aqui na Terra. O cara vai chegar lá andando em Marte. E a gente sabe que não é assim, né? Mas no vídeo dele tá mostrando isso, qualquer um pode ver aí, veja aí no YouTube, tem o vídeo dele da última apresentação, que ele mostra isso. E aí o ser humano vai chegar lá bem pra caramba, vai construir, vai pegar lá o módulo e vai construir. Essa é a ideia dele. Eu acho uma loucura isso, cara. Entendeu? É loucura total. E aí depois passou um tempinho, já tem as favelinhas nas montanhas lá marcianas, né? Parece a Rocinha, né? Tudo iluminado, assim. Aí é que ele se inspirou. Não, pior que aquela imagem que ele passa leva exatamente para o pessoal que acaba criando esse sonho de colonização marciana. Pô, então vai ser legal a gente ir para Marte. E não é assim. Exato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode lendo aí que eu vou mandar aqui pro Mulambo para ele colocar. Tem outra, né, Mules? Tem outra aqui? Rafael Taylor, boa noite. Ah, não, essa aí nós já... ele vai colocar. Edu Cribas, 25. Marte poderia ter sido parecido com a Terra há milhões e bilhões de anos atrás? Não teria, não. Marte foi parecido com a Terra há bilhões de anos atrás. Aproximadamente uns 3 bilhões de anos. Podemos descobrir o que houve? Podemos descobrir se houve, né? Vida em algum momento? Cara, essa sua pergunta é o santo graal aí da exploração espacial, cara. O Perseverance, ele tá lá em Marte justamente para isso. Tá? O Perseverance, ele está lá para descobrir se Marte já teve vida. Por quê? Primeiro, a gente descobriu que era possível pousar em Marte. Opa, um baita de um ganho. Depois, o pessoal começou a estudar e falou, caramba, Marte tem alguma coisa ali, deve ter tido água em Marte. Mandamos o Spirit e o Opportunity para lá e os dois descobriram água. Coisa ruim que eles descobriram. A água era muito ácida, então não era boa para a vida. Mas aí os caras pensaram o seguinte, caramba, se teve água desse tipo, pode ter tido água do outro jeito. Mandamos o Curiosity para lá. O Curiosity lá na cratera Gale descobriu o quê? Que beleza, cara, teve água boa para a vida. Ou seja, uma água que não era ácida nem nada disso. Qual que é o próximo passo? Então, as condições estavam lá. Será que teve a vida? Mandamos o Perseverance e agora é esperar para ver se teve vida ou não. Tá? Assim, o que eu acho, o que eu penso que teve, entendeu? Eu acho que teve vida assim, em Marte, vida microbiana, porque tem todas as características ali, pode ter uma vida um pouco subterrânea, mas que hoje a gente vai encontrar o resquício dela aflorando, como a gente fala na geologia, e eu acho que o Perseverance deve descobrir, sim, eu acho que vida microbiana, muito diferente dos homenzinhos verdes caminhando ali, tá? Eu acho que sim, teve vida. E você, Ned? Então quem fez aquela porta lá nas rochas? Portal, né? É verdade, teve o portal. Exatamente. Ai. Coviro02, é isso? Coviro02. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Thumbmaker de vocês. O Thumbmaker, a gente encontrou com ele, é verdade. O que poderíamos encontrar com escavações em Marte? Pô, excelente pergunta, cara. Então, água líquida, tá? Ninguém perguntou, né? Ninguém fez essa pergunta ainda. Mas Marte não tem água líquida na superfície, tá, galera? Provavelmente Marte tem água líquida na subsuperfície. Agora, quanto? 1 metro? 2, 3, 5, 50? A gente não sabe. Então, Coviro, provavelmente o que a gente encontraria escavando ali algumas regiões marcianas seria água líquida, que aí seria um grande salto mesmo para muita coisa. Tem mais? Opa!
Rafael Taylor. Rafael Taylor de novo. Sérgio, e a pergunta que não quer calar. Após uma colonização perfeita, hipotética, como fica a questão de território? Aí começam as guerras, né? Nada que uma guerrinha não resolva, né? A guerrinha de leve, tá? Ou será igual a ISS, todos vestem a mesma camisa? Não é bem assim também, mas... Cara, no começo pode até ser, mas depois, cara, ser humano estraga tudo, né, cara? Ser humano é foda. Principalmente se tiver algum recurso lá de interesse, de Exatamente. potências. Vejam For All Mankind, tá? Vejam For All Mankind. Os seres humanos que viveram em Marte podem ser separatistas até, com certeza. Eu acho que eles vão ser, né? Nem separatistas, acho que é um nível a mais de separatista. Mas é isso mesmo. É isso, cara. É um grande drama mesmo, é o ser humano, né? Na hora que você enfiar lá o Elon Musk, a ideia dele é 1 milhão de pessoas. Então, pegue aí em qualquer país do mundo, uma cidade com 1 milhão de pessoas, e me diga se a vida ali é perfeita. Agora imagine Marte. Cara, 1 milhão de pessoas. Aí começa a se reproduzir. Desse 1 milhão para virar 10 é rapidinho. Exatamente. Será possível encontrar recursos em Marte que nos ajude aqui na Terra, como o Hélio 3 na Lua? Muito bom. Então, recursos em Marte que nos ajude. Tipo, o Hélio 3 não tem Hélio 3 em Marte. Tá, cara? Marte não tem Hélio 3. Por que não tem Hélio 3, cara? Pelas características químicas ali do planeta, pela distância que ele está do Sol e pelo fato dele ter um pouco de atmosfera. Então, isso já inviabiliza a produção do Hélio 3. Então, igual o Hélio 3 não tem. Tem muita água, né? Então, alguns caras catastróficos aí dizem que se um dia acabar a água na Terra, a gente vai buscar água em Marte, entendeu? Porque aí a gente vai lá nas calotas e traz a água de lá e tudo. Cara, e eu acho que também não vai ter, não, tá? Isso aí não tem, não. Alisson da Silva mandou 5. Sergião, Marte é plano? Cara, de acordo com a teoria terraplanista, né? Vamos pegar a teoria, né, Ned? Tem que pegar a teoria vigente dos terraplanistas. O único lugar plano é a Terra, cara. Tá? Que nem é planeta. Eles não sabem o que é, mas nem é planeta. Não, eles sabem. É um reino, né? Não é o reino de Deus? Não, e outra coisa. Essa pergunta, eu sei que é zoeira, mas você mesmo pode ver por si só. É só observar Marte no céu. É isso mesmo. Mas o lance é esse. A teoria terraplanista diz que todos os planetas são redondos e o único que é plano é a Terra, porque a Terra não é planeta, é um reino de Deus, tá? Você chamar a Terra de planeta, você está rebaixando a Terra. Léo Luz mandou 5. Boa noite, Sérgio e Ned. Passando aqui só para mandar um abraço a vocês e também bater ponto nesse episódio. Boa, valeu, cara. Obrigado. O Henrique, ele mandou 5. Eu de novo. Há a possibilidade de Marte ter perdido o campo magnético pela falta de uma lua de tamanho adequado para a interação com o planeta ou nada a ver? Boa pergunta, cara. Pode. Eu estou procurando aqui a imagem da cidadezinha que mandei uma para você, Mulambo. Isso, deixa aí, depois eu vou falar dela. Pode sim. Tanto que uma das questões aí para a Terra, né, ser do jeito que ela é e ter todas as características que ela tem, é o fato dela não ter só uma lua, mas ter a maior lua em tamanho proporcional, tá? Isso é muito importante falar para o pessoal que a nossa lua não é a maior do sistema solar, a maior é Ganímedes, mas em tamanho proporcional ao planeta, a nossa é sim, é uma lua muito grande e isso pode ter ajudado sim e muito, porque existe até a ideia de que a lua teve campo magnético no passado. Em algum momento, o campo magnético da Lua e da Terra se juntaram e isso protegeu a Terra e a vida aqui quando o Sol era muito mais ativo, tá? Então, sim, isso aí não é por aí mesmo, tá? Ó, coloca ali, Mulamba, a imagenzinha. Eu tô querendo ver se eu acho aqui a outra. Então, galera, isso aí, ó, vocês estão vendo aí a imagem? Tá aí, né? Essa imagem, você vai falar assim, pô, essa imagem aí foi meu filho que fez no Paint. Não foi. Isso aqui o Elon Musk apresentou essa imagem no IAC, que é o Congresso
Conferência Internacional de Astronáutica, um dos congressos mais importantes do mundo sobre esse tema. No ano de 2016, a gente transmitiu. Lembra? A gente transmitiu isso aqui ao vivo. Ele falando, ele começou a falar da terraformação e atrás dele, no telão, essa cidade começava a se formar. Então, a ideia do Elon Musk é ter isso aqui. Ó. Ali, se você ver no canto esquerdo, né, na parte esquerda, estão as Starships estacionadas ali, pousadas. E dali, ó, o cara pega uma estradinha, igualzinho aqui, né? Igual Guarulhos aqui, ó. O cara pega a Dutra ali, ó, e vem para a cidadezinha aqui em Marte, tá? Então, não fui eu que fiz, não é um cara de ficção científica, foi o Elon Musk que não só fez, como apresentou ao mundo em 2016, tá? Elon Musk e suas ideias. Suas ideias mirabolantes. Assim, uma coisa, né? Só para completar isso aí, nem ele acredita nisso, tá, galera? Tá? Mas gera um engajamento. Exatamente, que é o que ele quer, né? Gera um engajamento, gera o buzz em cima, gera tudo e é isso. Roberto Freitas mandou 5. Já enviamos diversos astronautas ao espaço /Lua. Por que esses testes de radiação só agora? Já tem conspiracionista achando que o homem não esteve na Lua. Já tinha antes, né? Já tinha antes, isso mesmo. E o lance é o seguinte, cara. Existe uma diferença do espaço, tá? Então, assim, para ir para a Lua, você viaja num ambiente espacial. Qual é o ambiente espacial? É a Terra, que tem atmosfera, campo magnético, cinturão de Van Allen. Não Van Halen, tá? Cinturão de Van Allen. Quando termina isso, começa a Lua. Então você tem um ambiente espacial entre a Terra e a Lua, que é de uma coisa. Depois da Lua, quantos seres humanos... Aliás, ó, uma pergunta aqui, hein? Quais foram... Vai cair na prova. Vai cair na prova essa, hein? Quais foram os seres humanos que foram mais longe na história da exploração espacial? Porque, normalmente, nós não vamos. A gente fica na estação espacial, certo? Na estação espacial, a estação espacial ela está dentro do campo magnético e ela está dentro do cinturão de Van Allen. Ela está protegida, tá? A estação espacial está super protegida. O ambiente de radioativo ali, de radiação, é um. O ambiente de radiação para a Lua é outro. E o ambiente pós a Lua é outro ainda. Quais foram os seres humanos de qual missão que foram mais longe? Vamos ver quem sabe, hein? Isso aí, famosíssimo. E isso foi muito importante. E agora, na missão Artemis 1, a cápsula Orion vai ser a cápsula que vai mais distante na história da exploração espacial. Por que ela vai fazer isso? Porque a ideia da Orion é que a Orion vá até Marte, que a Orion vá até asteroides, tá? Mas nós nunca, então o cara que perguntou aí falou que a gente levou astronauta. Nós nunca, aliás, só uma vez que um astronauta foi para um ambiente um pouco além da Lua, tá? Bem além da Lua ali, digamos de passagem, para poder fazer alguma coisa. Mas eles estavam preocupados com outras coisas. Acertaram já aí, Ned? Yuri Gagarin. Não. Yuri Gagarin foi aqui na órbita da Terra. Apolo 13, Apolo 11. Apolo 13. Quem falou Apolo 13? Christian Costa. Pronto, Christian. Ganhou aí, depois você passa aí na... Ganhou nada, não. Apolo 13. Ganhou exatamente. Um salve. Ganhou um salve aí para você. Apolo 13, exatamente. Quando a Apolo 13 deu um problema, eles tinham que fazer a manobra para poder voltar para a Terra, então ela foi até um ponto mais distante que um ser humano já chegou depois da Lua, embora seja algo muito próximo também. E como eu falei, eles não estavam preocupados em estudar isso, eles estavam preocupados em sobreviver e voltar para a Terra. Beleza? Então, o espaço ele é uma coisa diferente. O ambiente aqui é um, depois da Lua é outro. Tanto que na astronáutica a gente chama o espaço depois da Lua de espaço profundo, tá? E várias pessoas acertaram, tá? Ah, é? É. Mandaram aí Apolo 13? Então vocês estão bem demais. Então, Carpen 2019. Os caras da Apolo 13. Oh, isso aí. Muitos acertaram. Isso aí, ó. Tá, a galera tá legal, ligada. tá inteirada, né? Ah, isso que é bom. Isso aí que é bom. Bruno Freitas, Royalty Free Music, mandou R$10,90. Ned Serjão, eu e a esposa Ana, fãs de vocês há anos. Beijão. Valeu. Obrigado. Tendo vestígios que já teve, o que pode ter acontecido com a água de Marte? É possível ocorrer na Terra? Não. Tá?
Água no solo de Marte, cara, é um problema gigantesco. Na verdade, é um negócio que já é sabido há muitos anos, tá? Os primeiros astrônomos começaram a estudar Marte, eles já sabiam disso, que é o seguinte: a água, para ela ficar líquida numa superfície, você tem que ter condições de pressão e temperatura, tá? Pressão e temperatura ideais para isso. Se essas condições elas não são respeitadas, a água vai embora, tá? A água não fica ali de forma estável na superfície. E Marte, a pressão atmosférica é muito baixa e a temperatura é muito baixa. Por conta disso, se você for lá em Marte e pingar uma gota d'água aqui, provavelmente, dizem alguns que ela não chega nem a tocar no solo. Antes ela vai embora. Entendeu? E é isso que acontece com Marte. Então, a Terra não corre esse risco, tá? Porque na Terra você tem uma pressão atmosférica boa e você tem uma temperatura boa também. Então, assim, a água ela existe, né, de forma líquida na superfície. Então, né, zona habitável, tudo aquilo está tudo relacionado. Então, em Marte o que acontece é isso. Porém, então, pressão e temperatura, beleza? Porém, existem alguns fatores importantes. Um deles, se você colocar muito sal na água, então uma água muito salgada, o que acontece com ela? Ela congela numa temperatura muito mais baixa. Então, vamos colocar que a água congela no 0 graus, uma água com sal ela congela bem abaixo de 0 graus. Opa, isso aí é legal, porque ali em Marte pode ter regiões que estão próximos de 0 graus, mas estão abaixo. Então, se a água for muito salgada, pode acontecer isso. E se em determinados pontos de Marte você tiver uma temperatura um pouco maior, aí é melhor ainda. Então, o que o pessoal já faz hoje? Já fazem estudos para tentar identificar regiões em Marte aonde você teria água líquida por alguns minutos do dia, por conta dessas condições. E aí, a gente identificando isso, a gente colocaria alguma coisa ali para começar a extrair essa água. Existe isso ainda, não é um negócio totalmente fechado, porque aí vem o pessoal e fala que não, porque aí teria outras coisas, mas a água ela é muito salgada. Então, a água tem que ser muito salgada e nesses pontos só, que ela ficaria por poucos minutos, tá? Não dá nem uma hora durante o dia, a água ficaria em estado líquido. Existe aquela imagem muito bonita, que é daquelas manchas assim. Quando você vai num barranco aqui na Terra e joga água no barranco, assim, um barranco de terra, você joga água nele, a Terra fica mais escura, não fica? Que é a água escorrendo. Uma sonda em Marte fotografou essas marcas no talude de uma cratera. Na hora que os caras viram... e uma coisa, ela fotografou no verão, no inverno. E aí ela via que no verão ficava escuro, no inverno ficava claro. Pô, o que o cientista pensou na hora? É a água, cara. É a água escorrendo no verão, fica inverno, para. Chega no verão, escorre a água. Chega no inverno, para. Não foi comprovado isso. Entrando num termo técnico aqui, hoje o pessoal acredita que essa marca que tenha um fluxo granular, é terra mesmo que está deslizando, e não a água que está escorrendo. Beleza? Mas fica aí. O grande tchan é encontrar água em Marte. Boa noite, Sergião e Ned. Contem pra gente por que os Estados Unidos, que é azul e branco, se dava bem com Marte, que é vermelho. E por que a União Soviética deve ser, né? A União Soviética, que era vermelha, se dava bem com a Lua. Forte abraço para todos. Com a Lua, não sei não. Mas existe essa brincadeira mesmo, né? A União Soviética e a Rússia, posteriormente, nunca conseguiu pousar nada em Marte. E aí ficava aquilo, né? Marte é o planeta vermelho, a Rússia, né? A União Soviética, o país vermelho, nunca conseguiu chegar lá. Só que, o que aconteceu depois? A Rússia e a União Soviética conseguiram chegar em Vênus. E os Estados Unidos nunca conseguiu pousar nada em Vênus. Então existe essa grande questão aí. Porém, o tempo passou e quem conseguiu pousar em Marte? A China, que é mais vermelha que a Rússia. Então, isso aí está resolvido, Gabriel Machado. A China foi lá e resolveu a parada. Ainda indo nessa questão de cores, explica como uma bola vermelha de superfície e atmosfera
toda enferrujada, tem pôr do sol azul. Isso aí. Isso aí é uma outra coisa muito legal, né? Porque olha só, a Terra é azul e o pôr do sol é vermelho. Marte é vermelho e o pôr do sol é azul. Que trollagem é essa, né? Então, coloca ali a imagenzinha do pôr do sol, Mulambo. Para quem nunca viu, né, tem algumas fotos, né? Não tem uma só, que são fotos mesmo, tá, cara? Tiradas lá na aí, ó. Tirada lá na superfície marciana por rovers, né? O Curiosity já tirou, a InSight tirou também. E é assim, ó, o pôr do sol marciano tem essa tonalidade aqui, mais ou menos, tá? Uma tonalidade mais azulada do que avermelhada. Por quê? Por conta da atmosfera, por conta dos elementos da atmosfera. Então, lá, a atmosfera marciana, o que ela, a atmosfera terrestre, os elementos, o que eles fazem? Eles absorvem ali o azul, né, e espalham o vermelho para a gente ver aqui, né, daqui da Terra. Não é isso? Lá em Marte é o contrário. Então, o vermelho ali é absorvido e fica só o azul para a gente ver. Então, é uma questão toda questão de cor que você vê está ligada aos elementos químicos que constituem a atmosfera. Mas é uma brincadeirinha aí que o pessoal faz, tá? Kaique mandou 10. Boa noite, pessoal. Sou um novo inscrito. Sou leigo. Sérgio, o que você achou do final do filme Perdido em Marte? Subir com o foguete sem o topo é possível? E voar daquela forma fora de Marte? Ali os caras deram uma viajada, né? Lembrando que no livro não é assim, não. Mas, vamos lá. Subir sem o topo é possível? É possível, tá? Nós estamos falando que a atmosfera de Marte é super rarefeita. Então, como que o cara estava ali como? Ele estava de astronauta, né? Lembrando, né? Ele está lá de astronauta. Para deixar a nave mais leve, ele tira as coisas. Não precisa, né? E aí você sobe. A diferença de pressão entre a superfície marciana e o espaço, onde começa o espaço em Marte, é pouca. Por que aqui na Terra não pode? Porque aqui tem uma diferença gigantesca. Entendeu? Aqui você tem uma atmosfera muito espessa que na hora que você sai dela, fica tudo muito, muito levinho, né? Não tem nada. Então, tem uma diferença de pressão muito grande. Se você não ir protegido, explode e tal, não sei o quê. Marte não tem isso, cara. Porque Marte é tudo uma pressão atmosférica, não tem uma grande variação. Até aí, até ele sair da atmosfera marciana sem o topo da nave, tá beleza. Agora, aquele lance lá dele, que ele faz lá na roupa, né? Acho que é na roupa, né? Ele fura a roupa, não é? Me lembrem aí. Acho que ele fura a roupa. Ele fura a roupa e sai voando. Oh, não, é com extintor. Agora eu não lembro. Escreva aí no chat. Acho que é com extintor, né? Que ele sai voando assim e gruda na outra nave. Aí já é a viagem cinematográfica. Opa, plataforma aí, ó. Beleza, valeu. Fred 1910. Salve, Ned e Sérgio. Já assisti todos os episódios, porém este é o primeiro ao vivo. Opa, valeu. O que virou a história de que fungos cresceram em Marte? Eu sei que são pedras, mas a Conspira ainda acha que é verdade. Abraço para ambos. Cara, isso aí é uma coisa muito triste que acontece hoje no mundo científico. Existem certas revistas acadêmicas que a gente chama de revistas predatórias. Então é o seguinte... Cara, eu tô olhando essa lata aqui, pô, esse M aqui, cara, parece que foi feito por um ET. Não parece que foi feito por um ET? Pô, vou escrever um artigo agora. O M da lata tal foi feito por um ET, não sei o quê. E eu mando para essas revistas. E elas aceitam o trabalho, cara. Elas aceitam. Por quê? Porque elas precisam ter trabalho. Então o cara escreve qualquer coisa e manda para determinadas revistas e elas aceitam. Esse negócio do fungo aí, eu tenho minha culpa nessa história, porque eu fiz até o vídeo disso. Mas eu expliquei lá esse lance da revista predatória, tá? Então, o cara pegou imagens do rover, certo? Viu rochas arredondadas, algumas não muito bem focadas, deu um zoom naquilo, o foco piorou mais ainda, e o que ele escreveu? Aqui, ó, isso aqui são fungos. Aí ele pega, do lado ele põe uma imagem de um fungo que é igualzinha, cara. E aí ele mandou nessa revista, a revista aceitou. Só que o cara, ele é esperto também. Porque muito provavelmente ele não quis se queimar para o resto da vida no meio acadêmico. Então ele coloca assim, pode ser que... E precisam de mais estudos para confirmar. Entendeu? Mas aí até chegar nessa parte do artigo, né, o estrago já estava feito. Mas é isso aí, Fred. Fala, cientista! Opa!
Vai ter conteúdo sobre Marte no Spatial Day Plus? Vai ter sim, tá? Estamos aguardando ansiosamente pelo lançamento. Onde podemos enviar uma mensagem para combinar sobre o podcast? Cara, manda mensagem. Pode mandar lá no meu Insta, tá? Spatial Day 1. Manda uma DM lá e aí a gente combina. Cara, o Spatial Day Plus, ele tá quase, hein? Tá quase. Já. Como estava lá escrito quando a gente lançou, era entre julho e agosto. Agosto não terminou ainda. E muito provavelmente, antes do final de agosto, teremos aí a plataforma funcionando em alguns lugares, tá? Então, vai ter conteúdo sobre Marte, sim. Muito, tá? Kaique mandou 5. Outra pergunta. Já fizeram alguma estação que, entre aspas, controle a gravidade, assim como nos filmes Interestelar e o próprio Perdido em Marte, que fica girando? Não fizeram, cara. Por que não fizeram? Porque é um negócio economicamente inviável, tá? Todo mundo sabe como que tem que fazer para ter gravidade artificial. E não é de agora, né? O Kubrick já sabia disso, então lá em 2001 a nave dele gira também. E todo mundo sabe que é girando que você consegue a gravidade. O problema isso é economicamente inviável de se fazer hoje, tá? Então tem coisas na vida que não adianta saber, né? Jonathan Mascarenhas mandou $5. Opa, valeu, cara. Será que o motivo de nós não encontrarmos vida fora da Terra seja pela incompatibilidade tecnológica, já que a percepção dos elementos seria diferente? Boa questão, hein? Boa questão. Excelente. Vem aí amanhã no Flow Podcast. Estarei lá num debate fervoroso. Tô brincando. Bater a audiência. Bater a audiência do presida, hein? Amanhã, hein, Mulambo? Bater a audiência do Bolsonaro no Flow, porque nós vamos falar sobre ET. É muito mais, cara, assim, é muito mais legal. Entendeu? Você não tem nem comparação com política, cara. É muito mais legal, tá? Estaremos lá. Eu, como que ele chama? Bruno, né? O Bruno Bock, né? É Bruno que ele chama? É o Bruno, né? Lá que faz o Pipocando, né? E o Verdade... Como que é que ele chama? Pô, cara, esqueci o nome dele. Verdade Universal. Como que ele chama? Procura aí, Mulan, pra gente falar o nome dele certinho. Nós vamos estar lá num debate sobre ETs, UFOs, UAPs, vida fora da Terra, universo. Hã? Tom Miller, é isso aí. Ele é eu esqueci o nome do canal dele. É legal pra caramba. Ferrovia em Foco mandou 5. Sérgio Ined. Os Valles Marineris poderia ser impacto de um cometa que passou raspando Marte? Não. O Valles Marineris, de novo, é uma fratura criada pela região vulcânica de Tarsis. Academy Space, meu curso de Marte hoje está em promoção para você aqui do Ciência Sem Fim, tá? Então, vá lá agora, 12 parcelinhas de R$20 ou R$200 à vista, conteúdo, aulas sobre Marte. Tem uma aula lá só sobre o Valles Marineris, tá? Para você aprender tudo sobre o Valles Marineris, como que ele foi descoberto, como que se chegou a essa conclusão, tá tudo lá. O link o Mulambo coloca aí no chat aí para você ser meu aluno. E tá na descrição também. Xavier SPX mandou 5. Seria possível criar bases com condições para a vida no subsolo para evitar a radiação? Boa noite, Sérgio Ined. Cara, no subsolo, ali dentro dos tubos de lava, que a gente fala tanto, né? Ali você está protegido da radiação, tá? E sim, os tubos de lava em Marte, acredite que eles tenham quilômetros e quilômetros de diâmetro. Então, existem já estudos aí que o pessoal já tem até ideia, depois eu vou ver se eu acho a figurinha aqui, de construir cidade dentro do tubo de lava. Tá? Mas é o que a NET falou um negócio certo. A gente não sabe como que são esses tubos de lava não, tá, galera? Então, vamos supor que você chega na beira de um lá e você descobre que ele tem, sei lá, 10 quilômetros de profundidade. Ferrou, né? Eu assisti uma série, inclusive, que tinha uma parte que falava disso, né? Inclusive a profundidade, a questão de começar a cair. Pode cair, pode desmoronar, porque você nunca foi lá, né? Então tem uma ideia da Agência Espacial Europeia que é mandar uns robozinhos. O robozinho ele vem andando assim, ele entra dentro do tubo, ele entra pela parede
Eu vai acho que descendo pela seria parede, mais assim, ó. interessante, tipo o Ingenuity, né? É uma ideia também. Dos helicópteros, dos drones e tudo, igual o Ingenuity que está lá em Marte, é você voar um dentro desse tubo de lava aí. Exatamente, também é outra ideia legal. O Kaique mandou 2. Existe o elemento 115? Poderia ajudar nas viagens? Amanhã, cara, você aí, Kaique, eu sei o que você está falando, tá? E eu sei no que você acredita. Vem amanhã aqui que a gente discute sobre o elemento 115. Para quem não sabe, o elemento 115, cara, é o elemento que o nosso grande amigo Bob Lazar diz que recebeu dos extraterrestres, tá? Então, existe esse cara aí, não sei se vocês já viram ele, se não viu, procurem aí. Bob Lazar, eu não sei se o documentário dele ainda está na Netflix, tá? O Bob Lazar é o cara que trabalhou para as Forças Armadas Americanas e lá ele diz que eles faziam autópsia de ET, engenharia reversa de nave, e que os extraterrestres deram a ele o elemento 115. E aqui fica a dica, entrem aí no Spotify e procurem o podcast do meu amigo Afonso Solano, chamado Frequência X. Ele e o 3D, o dessa semana é sobre o Bob Lazar. Então vão lá ouvir agora, terminando aqui a live, você vai ouvir hoje à noite, para você ficar sem dormir, ouvindo as histórias do Bob Lazar, tá? Que é o elemento 115 aí que o Kaique falou, tá? Rafael, é nova, né, Mulambo? Rafael Taylor. Sérgio, caso não seja viável a água de Marte, seria possível coletar água do cinturão de asteroide, igual é feito na série The Expanse? Outra coisa, essa camisa, hein? Quando vocês vão lançar o Funko Pop do... Que camisa? Minha camisa? Minha camisa é de Marte. Eu vim de Marte hoje, em homenagem aqui, ó. Em 2020 eu fiz uma coleção, tá? Fica datada, tá? Então, assim, eu sei que você não vai querer, mas se quiser, porque 2020 foi o ano de Marte. A gente mandou o Perseverance, a missão chinesa, a Tianwen e a Hope, missão dos Emirados Árabes Unidos. Então é 2020, foi o ano de Marte. Ele perguntou sobre extrair água do cinturão de asteroide. Cara, aí é difícil demais, hein? Você pegar um asteroide e tirar a água dele é muito complicado. É mais fácil você subir ali nas calotas de Marte e derreter um pouco da geleira, porque a calota de Marte, a calota polar dela é feita de H2O e CO2, tá? Existe possibilidade de já ter existido vida inteligente lá? Aí já amanhã, hein? Eu quero todo mundo amanhã invadindo a plataforma lá no Flow, hein, cara? Mais de 600 mil, hein, pessoas. Não tá, vida inteligente, cara. Você vai perguntar para mim? Vida inteligente para mim não tem lugar nenhum igual o Mundial do Palmeiras, tá pau a pau ali, ó. A briga tá acirrada, né? Tá acirrada. Mas, cara, vida inteligente em Marte, não, tá? Tarik Mendonça mandou 2. Qual o tamanho desses ímãs para proteção magnética? Então, que eu falei lá no começo, né? Sim. Sobre colocar ímãs. Então, na verdade, eles não pensam em colocar um negócio só, tá? Eles pensam em lançar várias naves, uma frota de naves, e essa frota de naves criaria os ímãs em Marte. Eu vou ver se eu acho aqui, que eu acho que tem esse negócio aí dos ímãs marcianos. Aí eu achando, eu volto nessa questão aí. Pode ir falando aí. Ned. Pedro Teixeira mandou 27,90. Sacane, obrigado pelas aulas. Sugestão, faça um podcast específico de exploração de petróleo. Sua profissão é muito interessante. Será? Pode ser, um dia o pessoal a gente... pede, né? Para falar um pouco dessa área. Tem que trazer uma galera aí. O problema é que é colocar o trabalho no meio. Chama o chefe. Pô. Vinícius mandou 10. Terraformar Marte é utópico. É utópico? Faço engenharia física, consigo ir para a área aeroespacial? Você conhece sobre esse curso? Abraço, força aí no trabalho de divulgação científica, inspiração para as novas gerações. Então vamos lá, né? Engenharia física? Eu nunca ouvi falar nesse tipo de curso, cara. Não é física, não? É engenharia física? Ele escreveu em engenharia física. Assim,
nunca ouvi falar, mas não sei se deve ser igual à física, alguma coisa, porque geologia, por exemplo, hoje já tem a engenharia geológica. Lá em Ouro Preto, por exemplo, chama assim, não chama geologia. Você consegue, cara, ir para a área espacial, igual nós conversamos ontem aqui com o pessoal da Bravo Aerospace. Cara, o setor espacial talvez é o que abrace a maior quantidade de profissionais diversos do mundo, entendeu? Então, desde o cara da moda para fazer um traje espacial, costurar alguma coisa, passando pelo cara do marketing, da divulgação, do jornalista, entendeu? Passando pelo pessoal de química, de física, de biologia. Então, com certeza você consegue para a área espacial, sim, cara. Barber Dog Brasil mandou 10. Sérgio, esse atual interesse forte em habitar Marte pode ter como motivação a previsão do fim da vida na Terra devido às mudanças climáticas? Isso aí, cara. Você tá, digamos assim, essa é a linha de pensamento do Elon Musk, tá? O Elon Musk, cara, toda a palestra dele, ele começa falando isso. O que ele começa falando? A vida na Terra, a gente sofre grandes ameaças da vida acabar. Pode ser por aquecimento global, pode ser por um impacto grande de um asteroide, igual já aconteceu. Ele fala que a Terra já teve 5 extinções em massa, pode ter uma outra. Então, com tudo isso, ele monta, né, todo ali o conjunto de argumentos para defender o quê? Que a única maneira de você preservar a vida é você tirar o ser humano da Terra e fazer o ser humano ser uma raça interplanetária. É exatamente isso que o Elon Musk defende, entendeu? E aí, há quem concorde, quem discorde totalmente disso. Eu não sei, eu acho que a gente deveria explorar por explorar, pela questão do ser humano ser um explorador mesmo de tudo. Agora, não pensar nisso aí. Não pensar nisso aí também vai ser dureza. O que você acha, Ned? Eu também concordo com você. O ser humano tem que explorar, cara. Imagina o cara que estava lá em Portugal. A gente tem esse instinto já explorador, né? O cara estava lá em Portugal um dia, olhou assim para a beira do mar ali, falou, caramba, o que será que tem ali para lá, né? Será que a Terra é plana? Será que se eu chegar lá, meu navio vai desar? É isso que eles pensavam. Será que eu vou chegar lá e o meu navio vai... Cara, quer saber? Eu vou. Entendeu? Eram os bilionários da época, cara. Tanto que eles vinham em quantas, né? Sei lá quantos navios vinham para... Cara, se o monstro pegar, se o navio cair pelo barranco e tal, sobra um para contar a história. E assim chegaram aqui, né? Inclusive, naquela época, tinha realmente essas histórias de monstros, né? Isso. Os monstros marinhos e tudo mais. Isso mesmo. VS Station mandou 5. Fala, Sacane, beleza? Quando for enviar o ser humano para Marte, manda o @RobAdub aqui do chat para lá. Manda quem? Um rapaz que estava comentando aqui no chat. Ah, é? Mandamos. Se for por mim, manda todo mundo. Pô, não vai ficar sozinho na Terra? Vou ficar só aí, ó. Pronto. Ah, maravilha, hein? Marco Aurélio Lima mandou 10. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Opa, aí sim. Forte abraço de Catalão, Goiás. Catalão! Boa! Bela cidade. Opa, manda aí. Douglas Meirelles. Boa noite, Sérgio Ned. Sérgio, qual a curiosidade sobre o planeta vermelho te deixou mais curioso, chocado? Acompanho vocês todos os dias. Sucesso e abraço. Cara, curiosidade sobre o planeta vermelho que me deixou mais curioso, assim, nesse tempo todo aí, acho que foi quando saiu esse estudo aí mostrando que tinha água escorrendo ali pela cratera. Aquilo ali realmente eu fiquei muito curioso, estudei um pouco para ver e tal. Agora, chocado eu não fiquei, não. Com nada, não. Por enquanto, não, né? Já ficou chocado com alguma coisa, né? E curiosa? Também essa questão, era exatamente isso que eu ia falar, a questão da água, porque a gente sabe que é muito importante você descobrir água em algum corpo celeste, né? Então, isso da água já tinha ficado antes, naquele primeiro estudo que eles encontraram possível grande quantidade de água no subsolo, né? Isso. Então, aquilo já era incrível. E essa descendo na cratera, então... Exatamente. Ó, Mulambo, eu mandei um link para você, não precisa abrir, não. Pega o link, ó. O Mulambo vai colocar um link aí na descrição e no chat,
que é um trabalho completo sobre esse lance de criar um campo magnético artificial em Marte, tá, galera? Eu achei aqui o trabalho que queria, só que é muito longo e tal. Então, quem tiver interesse nessa área, entra aí, baixe o artigo e dê uma olhada e dê uma lida, que ali os caras explicam tudo que é, vamos dizer assim, a ideia corrente sobre isso. Mas... Tem mais aí? Chegou. Ai. Mate 2197. Sérgio, é egoísmo da NASA enviar muitas missões para Marte, quase nenhuma para gigantes congelados? Seria porque quando os resultados chegarem, os responsáveis não seriam mais os mesmos? Boa. Então vamos lá, cara. Por que tanta missão para Marte, né? Porque Marte é o mais perto, cara. É o mais perto, é o mais fácil de ir. Uma missão para Marte, hoje, ela demora 9 meses, né? De 6 a 9. Fica... por aí. Então é muito rápido. Uma missão para um gigante congelado, você está falando de Urano e Netuno, cara. Isso aí são missões que demoram 10 anos para a sonda chegar lá. Então, assim, é um negócio e outra, né? Quando você vai defender uma missão, a NASA tem um X de dinheiro. E ela tem que distribuir aquele dinheiro. Aí ela chega e fala assim, no que eu vou aplicar? Aí chego eu lá e falo assim, cara, vamos mandar uma missão para Urano, entendeu? Aí o cara fala, por que você quer estudar Urano? Ah, por causa disso, disso, disso. Aí vem outra pessoa e fala assim, não, eu quero mandar para Marte. Por quê? Porque Marte é mais perto, Marte a gente pode colonizar, pode terraformar, mostra aquelas coisas, mostra a cidadezinha do Elon Musk e tudo, pronto, ele leva a grana. Porém, Mate 2197, a NASA, a prioridade dela hoje, para a próxima década, a NASA sempre faz um planejamento de década, tá? A prioridade dela para a próxima década é uma missão para Urano. E Urano, para os americanos, tem um grande problema de marketing, porque é o nome do planeta. Não vou falar aqui, porque senão o YouTube vai tirar nossa live do ar. Mas imagine aí como que se fala Urano em inglês, tá? E isso é um problema mesmo que é considerado na hora de fazer a missão.